Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Bom dia para todas. Vamos dar início a mais uma aula, né? Vamos agradecer a Deus, porque Deus ele tem abençoado nossas aulas, tem nos abençoado com a sua palavra, através de cada aula dessa. E eu estou muito grata a Deus por tudo isso. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco da vida de Jó, né? Um homem justo no universo diabólico. Esse livro de Jó é um livro que é, para mim, um dos maiores testemunhos da Bíblia e que fala muito aos nossos corações. Então, Jó, um homem justo no universo diabólico. O texto básico é Jó 1, do versículo 1 ao 22. Versículo-chave: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 22. Na introdução, diz assim: para alguns historiadores, o nome Jó é apenas figuras de um personagem para servir de título de livros. Essa opinião não tem consistência, porque Jó é mencionado em outros livros da Bíblia como o nome de uma pessoa junto com outros personagens famosos da Bíblia. Ezequiel 14:14, 18:20 e Tiago 5:11. Os árabes conservaram tradições a respeito de Jó como personagem pertencente ao patriarca. É lembrado como um homem rico, que por sua fidelidade a Deus foi provado na sua vida e prosperidade. A terra de Jó era Uz, que ficava ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, região deserta que se estende para o leste, chegando até Babilônia. Era uma região de criadores e agricultores, como eram os edomitas e amonitas dos tempos bíblicos. Quem era Jó? Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Um homem rico, tinha numerosa família, no versículo 2, e um sacerdote familiar. Jó era a Bíblia fala que ele era um homem muito rico mesmo pelo que ele possuía, tudo que ele tinha era em abundância. E a sua família também era numerosa. A sua família ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele era também um sacerdote familiar, ele era um homem cuidadoso com a sua família. E a Bíblia diz que os seus filhos, eles sempre estavam se banqueteando, sempre estavam reunidos, todos, sempre se reuniam, se banqueteavam. E Jó, quando passavam alguns dias, Jó reunia todos eles para purificar eles. Por quê? Porque ele pensava, ele oferecia holocausto a Deus, porque ele pensava, se eles tivessem pecado, tivessem falado alguma coisa, tivessem cometido algum pecado nesse meio tempo em que estavam reunidos, se banqueteando, Deus iria perdoar, né? Então, ele era um homem temente a Deus e procurava se desviar do mal e cuidava muito bem da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Ele era um homem bem-sucedido, não é verdade? Bem-sucedido. E a partir do versículo 6 em diante, de 6 ao 12, Satanás chega e tem um diálogo com Deus. E Deus ele pergunta a Satanás, de onde tu vens? Quando ele se apresenta a Deus, aí, de onde tu vens? E ele diz, de rodear a terra. Visto meu servo Jó, homem temente que não se desvia do mal, que se desvia do mal,
Aí ele vai, Satanás, e diz a ele, né? Também com tudo o que deste a ele, em abundância, prosperidade, né? Tudo que ele tem prospera. Desse jeito, é como se ele estivesse dizendo, desse jeito, quem é que vai reclamar? Quem é que vai pecar contra? Se ele tem de tudo, né? Mas aí Deus vai dizer a ele, então, aí Satanás diz, toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai contra ti. Aí Deus vai, não, toque, pode tocar, você tem liberdade para tocar, porém não toque na vida dele. E Satanás, ele sai da presença de Deus pronto para fazer isso. E do versículo 13 ao 16. Do versículo 13 ao 16, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse-lhe, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram e aos servos feriram, ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram e aos servos feriram, ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou à terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Deus, ele sabia quem era Jó. Deus sabia que Jó não servia a ele por interesse. Por isso que ele aceitou, né, esse desafio de Satanás, porque ele sabia que Jó era um homem que servia a Deus com integridade, com amor, pelo que Deus era, não pelo que Deus fazia na vida dele. É muito fácil se amar a Deus, como muitas vezes acontece, se amar a Deus pelo que se recebe, se está tudo bem na tua vida, se está tudo bem na minha vida, então eu canto, eu rio, né? Eu vou para a igreja satisfeita, toda feliz, porque tudo está bem. Mas a partir do momento que acontece algo diferente, tudo muda. Muitas vezes mudam em nossas vidas. Por quê? Porque a gente olha e fica querendo entender. Mas mesmo assim, Satanás, ele não satisfeito, porque ele viu que Jó não se dobrou, Jó não se arrependeu de estar servindo a Deus, não blasfemou contra Deus, pelo contrário. Em tudo, Jó não pecou. Ele nem atribuiu a Deus falta nenhuma, porque o que ele disse, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Do mesmo jeito que eu vim, eu vou voltar. Tudo que eu tenho, que eu tinha era de Deus. Se ele me deu, ele tomou. Não é verdade? Porém, Jó ainda vai na presença de Deus, né? E como viu que nada acontecia,
que aconteceu, Deus mais uma vez pergunta a Jó por ele, perguntar a Satanás por Jó. E Satanás vai e diz também, ainda existe a saúde dele, né? A vida dele. Toca. E o Senhor diz, porém, estenda a tua mão e toca nos ossos da carne. E verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarde a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, fala com qualquer doida. Falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A mulher de Jó fala para ele amaldiçoar a Deus, porque ele sabia que se Jó se rebelasse contra Deus, Deus o mataria. A morte dele seria mais rápida. Por quê? Porque a fé dele era mínima. Ele não estaria confiando em Deus. Então, ela vai e fala isso com uma pessoa que não tinha fé, com uma pessoa que só se aproveitava dos bens, só estava muito bem para ela. Estava tudo em paz, tudo bem, muita riqueza, não tinha preocupação com nada, não tinha problema com nada. Para ela estava muito bem. Mas a partir do momento que veio a situação contrária, na hora ela se entregou logo. Por ela amaldiçoava. Tanto que ela foi a Jó. Jó não blasfemou em tudo, ele foi fiel a Deus. Porém, ele disse, como fala qualquer doida. Veja a resposta dele para ela. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ora, nós só queremos o bem. Hora nenhuma, nada pode vir contra a nossa vida. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. E devemos ter bom ânimo. Devemos confiar, devemos estar firme ali, confiando no Senhor, sabendo que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele está sempre contemplando a nossa vida em todos os sentidos. Nós é que devemos estar o tempo, sempre confiando no Senhor. Além de receber os bens, também receber o mal. Tem situações em nossas vidas que muitas vezes as coisas acontecem contrárias e nós não queremos aceitar. A gente vê muitas pessoas reclamando, murmurando contra Deus quando começa a acontecer uma situação de enfermidade. Tem pessoas que dizem que não merecem, está daquela forma, está doente daquele jeito. Quando perde alguma coisa financeira, quando a porta do emprego é fechada e é preciso estar ali confiando em Deus, esperando a provisão de Deus, mas aí já a pessoa se torna diferente. Tem pessoas, irmãs, que, como eu já vi certa vez, na casa do Senhor, quando vai chegando o final de ano, que é época de compras, né, de comprar roupa nova, tem pessoas que deixam de ir para a igreja, porque está faltando, não tem condições de comprar e não já está triste porque é que Deus não abençoou para comprar uma roupa nova, né? Então, são situações muito difíceis que nós não devemos deixar isso acontecer na nossa vida. Porque Deus, Ele é um Deus abençoador. Ele abençoa a cada um do seu povo, mas também Ele prova aquele servo que é fiel, aquele servo que está ali, sempre procurando fazer a vontade dEle. E muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida porque nós procuramos, mas nem tudo que acontece na nossa vida é porque nós procuramos. Jó estava ali debilitado.
Jó ficou desorientado, sem saber o que estava acontecendo, o porquê daquela situação repentina na vida dele, porque foi tudo de uma vez. Ele estava ali sem entender. E os amigos dele chegaram para visitar ele, para dar um apoio a ele, mas só passaram uma semana ali quietinho, em silêncio, sofrendo com Jó. Mas depois, quando Jó começou Jó estava sofrendo de uma forma, você veja, uma enfermidade na pele, e ele coçava com caco. Você imagina como que não estava Jó nessa situação. E esses amigos deles, quando Jó, no capítulo 3, Jó começou a falar, Jó começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Quando Jó começou a falar, os amigos dele, eles começaram a reclamar dele. A gente vê que Jó perdeu tudo, mas conservou sua fé em Deus. Ele vê destruída sua família e sua saúde, mas permanece ao lado de Deus. Ele teve muitas lutas, muitas discussões com seus amigos. No capítulo 4 ao capítulo 37, Jó argumentou com o próprio Deus sobre a razão do seu sofrimento, mas nunca duvidou que o Senhor estava no comando de tudo. Houve situações muito difíceis entre Jó e seus amigos, porque os amigos dele só faziam acusar. Dizia que ele estava em pecado e que ele tinha que pedir perdão a Deus. Era alguma falta que ele tinha cometido em oculto. E Jó passou esse período se justificando a respeito das situações. No versículo 38, do 1 ao 4, a perseverança de Jó. Deus, ele responde a Jó. Deus, ele faz Jó entender, né? Procurar entender o porquê daquelas situações. A gente vê que Deus, ele cuida do seu povo de uma tal forma que ele não deixa as coisas passarem, né, em branco, como muitas vezes a gente pensa. Muitas vezes a gente pensa que Deus, ele esquece de nós. E o tempo passou, mas Jó estava ali, firme. Mesmo falando, mesmo tentando se justificar perante os amigos e querendo compreender, Jó só queria entender o porquê daquela situação. Mas depois de todas aquelas conversas, daquelas situações com os amigos, o Senhor convence Jó da sua ignorância. Então ele começa a conversar com Jó. Aí, no capítulo 38, do versículo 4, ele diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Né? Nesse período do 38 ao 40, do 38 ao 40, Deus, ele estava ali conversando com Jó, dizendo o que tinha feito, né? Perguntando a Jó onde é que ele estava nesse período em que Deus formou a terra, em que Deus separou, deu limite ao mar. E Deus foi falando com Jó até o ponto, quando chegou no versículo, no capítulo 40, aí disse mais o Senhor a Jó, né? Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem
Largue assim a Deus, responda por isso. Aí Jó vai e responde ao Senhor, dizendo: Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ou seja, Jó já tinha falado, ele achou, já tinha falado demais. Né? Jó reconheceu a sua pequenez. Ele já tinha falado muito. Quem era ele, né, para estar ali falando como que ele poderia estar ali responder alguma pergunta daquela a Deus. Se ele nem nascido era, ele nem sonhava em nascer. Não é verdade? Quantas vezes que nós também fazemos isso, irmãs? Quantas vezes a gente blasfema até contra Deus, quando achamos que podemos, que nossa vida, só porque estamos na casa do Senhor, agindo corretamente, não podemos passar por privações, não podemos passar por provações, não podemos passar por uma enfermidade, ao nosso lar, o nosso filho. Né? Quantas vezes tem muitas pessoas, tem pessoas porque perdeu um filho, deixa de ir para a casa do Senhor, se tranca em casa, se revolta contra Deus. Tem pessoas que se afastam do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, porque aquele filho partiu, não está mais entre nós. E é muito difícil, é raro você encontrar uma pessoa, e quando a gente até encontra, a gente até fica maravilhada quando vê uma pessoa que perdeu um filho, e essa pessoa sofre porque, lógico, somos seres humanos e sofremos, mas não é que aceite, mas também não se desespera a ponto de abandonar tudo e de blasfemar contra Deus. Como existem muitas pessoas, devemos estar cientes de uma coisa: Deus, o Todo-Poderoso, Deus, o grande eu sou, Ele está no comando de todas as coisas. Deus, nada escapa aos olhos do Senhor. E tudo o que acontece é permissão de Deus. Nós não podemos dizer que Deus não permitiu algo na nossa vida, porque Satanás só age na vida do servo do Senhor se for permissão de Deus. No capítulo 42, do versículo 1 ao 5, nós vemos que Deus, que Jó, reconhecendo todas as situações, ele responde ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora que veio os meus olhos. Ou seja, Jó teve uma experiência com Deus em meio àquela situação. Se Jó tivesse recuado, se Jó tivesse blasfemado contra Deus, ele não teria tido essa experiência com Deus. Como é que nós vamos ter uma experiência com Deus se nós não estamos convictos da nossa fé em Deus? Se nós não estamos convictos do que Deus é na nossa vida? O nosso Deus, Ele é tremendo. E nós temos que estar orando, buscando a face do Senhor, mesmo em meio às tribulações, pedindo a Ele forças para passar por todas as situações, pedindo a Ele que nos ajude, que nos socorra. Muitas vezes é verdade, queremos mesmo entender o porquê da situação,
mas devemos também estar paciente, confiante no Senhor, porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele cuida de nós. Ele não deixa que nada aconteça contrário à sua vontade. Tudo o que Deus faz é perfeito e tudo que Deus permite em nossas vidas é para o nosso bem. Jó foi tão paciente em meio a essa tribulação e todas essas situações, que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz assim: eis que tenho sou bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Glórias a Deus. Na restauração material, Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus, ele repreendeu aqueles amigos de Jó, por eles estarem, em vez de eles estarem dando força a Jó, falando do amor de Cristo, ele estava ali julgando Jó. E por isso que como a palavra de Deus diz, que Jó foi, como o seu cativeiro foi, o Senhor virou o cativeiro dele quando ele orava pelos amigos. Né? Em vez dos amigos estarem orando por eles, em vez de estarem ajudando ele, não, eles estavam ali criticando. Se ele já estava sofrendo, ele estava em conflito com os amigos. Veja que a situação de Jó, como se não bastasse perder tudo, o sofrimento porque perdeu seus filhos, 10 filhos, irmãos, é muito. A gente perde um, sofre, é como se uma metade de nós tivesse ido embora também. Quem já perdeu sabe. Só quem sabe é quem perdeu um filho. Eu perdi um, era muito miúdo, muito novinho, 6 meses. Faltavam 3 dias para 6 meses. Foi como se tivesse ido uma parte de mim. Imagina filhos já criados, grandes, filhos que estão ali todos os dias. E 10 filhos, imagina. Além desse sofrimento, além da enfermidade, ainda teve quem estivesse ali para julgá-lo. Mas, louvado seja o nome do Senhor. Como Jó era um homem íntegro, temente e procurava se desviar do mal. Jó sabia em quem colocava a sua fé. Quem poderia justificar ele? Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor pediu para aqueles homens pegar novilhos, sabe, e lá untar Jó, para oferecer o holocausto. E Jó orar por eles. E no momento em que Jó estava orando por eles, glórias a Deus, ele virou o cativeiro de Jó e retribuiu a Jó. Deixa eu ver aqui. E retribuiu a Jó, né? Cada vez mais, deixa eu ver aqui, o dobro de tudo que ele tinha. Veja que Deus, ele retribuiu a Jó o dobro, tudo do que ele tinha. Imagine, se ele tinha 10 filhos, agora teria 20. Não é verdade? E a gente vê que até a beleza dos filhos dele foi mais... Eles foram os mais belos do que antes. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é para nos deixar como criança, como muitas vezes a gente diz, né? Deus, ele deixa, a própria Bíblia fala
que ele deixa a gente como criança. Por quê? Porque ele abençoa de tal forma que a nossa alegria é grande demais. Confesso a vocês, fiquei muito angustiada depois desta lição que eu aprendi. Aprendi mais uma lição na minha vida. Na conclusão, vocês vão entender o porquê eu falei isso. Na conclusão, em Jó, você pode aprender a confortar um amigo que está sofrendo e suportar seu próprio sofrimento. Pode constatar que o silêncio, às vezes, é mais reconfortante do que as palavras, que o sofrimento não é necessariamente consequência do pecado, que você não deve esperar resposta para todos os porquês e que pode encontrar estabilidade ao encontrar-se exclusivamente com Deus. Porque eu me senti angustiada, porque muitas vezes, quando se está passando por uma situação, aqueles que se dizem amigos, eles são os primeiros a apontar, e aqui está dizendo que em Jó nós vamos aprender, Jó nós aprendemos a confortar um amigo, né? Que está sofrendo e suportar o seu sofrimento. Nós podemos constatar que o silêncio, às vezes, é mais reconfortante do que as palavras. Você não precisa chegar para um amigo que está sofrendo a dor da perca, a dor de uma situação financeira, está sofrendo, então ajuda quietinho, não pergunta, mas ajuda quietinho, não fica falando por trás, não fica dizendo o que foi que aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê daquela situação. Mas procura ajudar de alguma forma, procura, sabe, como é que se diz, orar por aquela pessoa, procura apoiar em oração, procura dar um alô, procura saber como é que está aquela pessoa, porque é difícil, irmãos, mas nós temos que aprender uma lição na nossa vida. Jó, ele foi fiel em tudo, ele não pecou hora nenhuma. O tempo inteiro Jó estava ali, confiando em Deus, mesmo em meio a toda aquela situação que ele vivenciou. Na Bíblia, a gente não viu outra pessoa que passou pelo que Jó passou. Na Bíblia não tem, por isso que eu digo que é o maior testemunho que nós possamos, irmãos, aprender com esta lição de Jó, aprender com esta lição de hoje. E eu deixo para a nossa meditação. 1 Pedro 5,8 que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Amém? Que nós possamos ser vigilantes em tudo e procurar sempre estar atento a qualquer situação, buscando sempre a presença do Senhor, orando ao Senhor, para que o diabo não venha sobre nossas vidas. Sede sóbrios e vigilantes. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima.